Olá, boa noite. Daqui a pouco estamos começando. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aí. O pessoal está entrando agora. São 19 horas e 2 minutos. Vamos começar, né, Dani? Vamos, sim. Estou aqui esperando esse momento da gente começar esse diálogo aí. Com certeza. Mais um, né? Mais um. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Janaína, sou professora da UFCG do campus Souza, CTJS. Faço parte do SEAD, que é a Coordenação do Ensino à Distância. Estamos aqui para o segundo módulo, né, da nossa enquete, que foi enviada para os docentes e discentes, com aquela mesma pergunta da semana passada, né? Quais são as dúvidas acerca do desenvolvimento de atividades de ensino na UFCG virtual? Mas hoje, né, o nosso tema está focado nas potencialidades de oferta de atividades por meios digitais na UFCG, né? Então, dentro do possível, o pessoal que vai entrando, quando nós concluímos aqui as dúvidas, as perguntas que foram feitas na enquete, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Eu estou acompanhando aqui pelo meu Instagram, tá? Dando um oi aqui para o pessoal. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode deixando aí, e no final nós responderemos, né, Johnny? Johnny, fica à vontade aí para suas considerações iniciais antes de nós começarmos, né? Bom, Janaína, boa noite, né? Dizer para você que é uma satisfação a gente estar nesse processo de construção coletiva, né? Junto com os alunos, professores, técnicos administrativos, né? Que solicitaram da UFCG uma resposta, né? Da UFCG virtual, quer dizer, enquanto a possibilidade de oferta de atividades à distância ou atividades remotas, né? Como ficou estabelecido na nossa primeira live, em que nos preocupamos em fazer essa distinção entre o ensino remoto e EAD, né? E agora a gente já tem uma compreensão mais amadurecida do que é realmente o ensino remoto, né? E o que é a UFCG virtual, ela já produziu que pode vir a possibilitar a oferta, né? Então, esse é o segundo encontro bastante importante nesse processo de construção. E dizer assim, agradecer, né, agradecer a todos os professores envolvidos, né, nós temos hoje na equipe da SEAD mais de 20 professores, né, o que nos alegra muito, e o que eu vou dizer aqui é muito fruto do que a gente tem construído todas as semanas, né, que a gente tem se reunido, tem conversado pelo WhatsApp, e tem sinalizado, né, para a administração, para os nossos colegas professores, né, como possibilidades reais de oferta. Então, pé no chão, dentro das nossas limitações, a gente vai tentar apresentar hoje, né, essas respostas, né, que a comunidade está solicitando, né. Lembrando que o SEAD está trabalhando, com nossas reuniões remotas, né, toda semana, e estamos aí para auxiliar toda a comunidade acadêmica. Bem, vamos lá para a primeira indagação. Especificamente sobre as atividades remotas, há muitas dúvidas, até porque a maioria dos nossos alunos não conheciam essa modalidade, na verdade, né? E responderam essa enquete sem ter tirado suas dúvidas, né, sobre a diferença entre ensino remoto e ensino à distância. Então, vamos lembrar disso, né? Então, aqui eu vou compilar algumas dúvidas e algumas aflições gerais dos docentes e dos discentes sobre o tema. Adiantar. Então, professora Jane, no que podemos esclarecer, né, com o representante do SEAD, né, com base nesses ensejos, a gente vai fazer duas perguntas para esclarecer um pouco, né, sobre as questões vinculadas. Quais seriam as potencialidades
de atividades remotas, como a UFCG virtual poderia contribuir nessas ofertas? Então, deixar quais as potencialidades, né, de atividades remotas e como a UFCG virtual poderia contribuir nessas ofertas. Veja bem, nós temos construído a ideia de um determinado infraestrutura tecnológica, né, e de suporte, distribuindo a equipe que nós temos hoje na UFCG virtual, né? Então, isso implica dizer quais são as possibilidades reais. Nós temos como ambiente virtual de aprendizagem o Moodle, né? É a primeira plataforma que hoje a gente consegue, digamos assim, contemplar com funcionamento e a oferta de disciplinas. Muito embora há uma resistência institucional quanto à utilização do Moodle, né, como plataforma oficial. Porque toda instituição ela tem que ter na rede de internet o seu ambiente virtual. E nós optamos, até porque o Moodle ele é um software livre, né, de código aberto e gratuito. E ele tem essa funcionalidade de construir a sala de aula virtual, ou seja, um ambiente em que você vai customizar segundo as definições institucionais, né, para fazer com que os alunos, professores, né, técnicos administrativos interajam e consigam realizar o processo pedagógico. Então, como foi dito na nossa live, né, anterior, nós temos a UFCG Virtual, que é digamos, o nosso portal, né? Dentro do nosso portal, com um domínio e um endereço no mundo virtual, nós temos a definição dos nossos projetos e nós temos a definição do nosso ambiente virtual, que é o Moodle. Paralelamente também ao Moodle, nós temos a possibilidade de utilização do G Suite, né? Do G Suite institucional, que agora nós já avançamos, né, para além do Moodle. Então, a segunda tecnologia que a gente está disponibilizando, né, institucional, todo o pacote do Google que a gente conseguiu firmar, né, a instituição conseguiu, através do STI, da Pró-Reitoria de Planejamento, firmar esse convênio e adotar, né, a institucionalização do pacote do Google, né, e que aí já traz outras possibilidades, ampliamos as possibilidades. Ainda temos também outra opção construída, para videoconferência, webconferência, que é a RNP. A gente faz parte de um convênio, né, de um protocolo chamado CAFé, que é das confederações, né? Então, um pacote de serviços que não só está associado à utilização e realização de webconferência, né? Também temos repositórios, e que possibilitam também se apropriar dessa possibilidade e linkar o Moodle também. Também temos essa digamos assim, possibilidade, né? Lembrando também dos professores, né, que ainda não solicitaram o seu novo e-mail, né, institucional pelo G Suite, é importante que já vá pedindo, né, todos os nossos professores. Formalizando. Quer dizer, todos os nossos professores, eles já têm a sua identidade na RNP, né? Que vai pela matrícula CIAP e uma senha que é gerada, e ele já pode utilizar esse pacote de serviços, né? Bem como no caso do G Suite, nós vamos ter a possibilidade de utilização do Google Meet, né? E aí tem que criar também, além da conta que já foi criada para todos os professores na RNP, que é uma forma de webconferência, de realização de webconferência, nós vamos ter pelo Google Meet também essa possibilidade. E para tanto, os professores, nesse outro caso, precisam pedir a construção da sua identidade institucional de utilização desse serviço. Então, gradativamente, a gente está conseguindo ampliar as possibilidades, né? Não ficar restrita ao Moodle, mas ampliar para essas outras ferramentas, né? Então, lembrando que a gente tem uma proposta institucional
que ela vincula as ferramentas, né, ao Moodle, né? E você pode produzir uma aula no YouTube e você vai disponibilizar aquele link para aquela aula que você planejou no Moodle. Então, são adaptações, customizações que o próprio grupo da SEAD está empenhado em fazer essa construção do nosso ambiente de aprendizagem, né? Lembrar, gente, que essa possibilidade, ela não é tão nova, né? Assim, a gente está agora e a gente está direcionando para o ensino remoto. Por isso que é importante a gente entender as nossas limitações e ampliar o aporte tecnológico para fazer com que outras possibilidades sejam aí realizadas. É importante que a gente consiga já fazer com que se apropriar, né? Fazer com que a gente construa as habilidades necessárias para a utilização dessas ferramentas, né? Num caráter pedagógico, que é diferente, né? Na pesquisa que nós realizamos, e ficou bem patente isso, a utilização das tecnologias, das mídias, né? Digitais, elas estão associadas muito mais à comunicação, à interação, mas não estão preparadas para um processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Então, tanto o aluno como o professor, eles precisam se conectarem nesse processo de capacitação, de conhecer, de desenvolver habilidades, né? A gente está vivendo uma época em que nós temos que aprender a aprender. Nós temos que desenvolver nossas habilidades. É um grande desafio para todos nós, né? Pensar que o professor Jefferson até está perguntando, né, sobre a licença do Jesuíte pela UFCG. Não foi estabelecido um prazo de licença, né? Nós fechamos um acordo de cooperação técnica pedagógica para oferecimento de serviços para os nossos professores. Então, tem um tempo bem aberto aí para a gente trabalhar. E nesse período de pandemia, é importante que a gente se aproxime das mídias utilizada pelos alunos, porque a forma de aprender hoje, não só no período de pandemia, mas assim, a forma de como as pessoas aprendem é diferente com as mídias. Então, toda essa possibilidade, esse potencial, ele pode ser otimizado, né, a partir de uma estruturação de funcionamento desse processo de ensino-aprendizagem remota, né? Então, a gente está nessa linha, são essas ferramentas, e a gente precisa compreender e se capacitar, né, para criar essa habilidade. Quer dizer, nós temos que deixar de pensar um pouco o mundo analógico, como ele funciona, para o mundo virtual. Isso exige de todos nós uma adaptação, inclusive desde a estruturação do seu ambiente, que é um ambiente privado, é um ambiente doméstico, é um ambiente da sua intimidade, né, que você vai, de certa forma, estar compartilhando, quanto dos conteúdos a serem abordados, né? Nós entendemos que a educação significativa, ela tem que partir do pressuposto de trabalhar também o papel que o ensino remoto deve assumir nesse momento de pandemia. Então, veja que o cenário, ele muda, né? Vocês estão aí observando o meu ambiente privado, meu ambiente de estudo. Eu estou utilizando o meu smartphone, eu estou utilizando a minha internet. Então, toda essa pactuação, ela deve ser formalizada pela instituição também. Então, tem que ter um termo de livre consentimento para as informações que vão ser coletadas dos alunos, tem que ter um termo de responsabilidade do docente ao utilizar determinados materiais instrucionais, né? Aulas de outros professores que estão produzidos na rede, saber um pouco de direitos autorais, porque vão utilizar muito aulas do YouTube, né, para referenciar no seu planejamento. Então, a gente entra no campo educacional um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, isso vai exigir de todos nós um repensar da prática pedagógica para uma prática pedagógica emergencial, levando em consideração todos esses elementos, desde a nota técnica, né, do número 19 do Ministério do Trabalho, né, que estabeleceu, inclusive, o respeito ao trabalho docente no período de pandemia, né? Então, ele estabeleceu que as instituições ela devem adotar plataformas oficiais
ela deve ter como fazer um gerenciamento das atividades de maneira a garantir a acessibilidade, o acesso, né? Que são coisas diferentes, né, gente? A gente já discutiu na primeira live, mas é sempre bom a gente pontuar. Exatamente. Acessibilidade diz respeito àqueles alunos nossos que têm deficiências, seja de caráter, necessidades educacionais especiais, para ser mais preciso. Então, vai necessitar de uma estrutura diferenciada de atendimento, né? Então, se a gente pensar a educação no período de pandemia para todos, levando em consideração, a gente tem que também fazer um pouco esse movimento de garantir o acesso, a acessibilidade e a condição da oferta. E essa condição da oferta tem a ver, né, com a nossa infraestrutura tecnológica, a nossa capacitação dos professores e alunos, né, e a disponibilidade de suporte para as atividades em andamento. Daí porque a SEAD ela sugeriu que nós pudéssemos definir o que poderia ser utilizado como plataforma e como ferramentas. Porque, veja bem, se a gente abre para todo tipo de plataforma, como é que a gente vai se responsabilizar por plataformas não licenciadas? Como é que a gente vai responder pelos direitos autorais e de personalidade, que é o direito à imagem, à voz, que trabalhar no ensino remoto também incide vários outros direitos que estão ali associados, que são direitos fundamentais. A gente não pode, no que se refere aos direitos fundamentais, a gente desconsiderá-los até no período de pandemia. Então, nós podemos afirmar, né, que o Moodle ele pode ser usado como suporte, né, para as atividades tanto de ensino presencial como as possíveis atividades remotas. Né? Está ocorrendo essa prorrogação na decisão é por questões do próprio caminhar da construção coletiva que a instituição escolheu. Seria muito fácil pegar uma minuta, né, aprovar na Câmara e implantar. Mas não é tão simples. Lembrar que a gente está migrando de um modelo presencial, que é bastante forte na nossa instituição. Lembrar que nossos cursos têm uma resistência muito grande à EAD. Eles se construíram pensando no mundo analógico, né? no tete-a-tete, no ensalamento, como a gente chama, ou seja, a aula realizada naquele ambiente entre quatro paredes. Então, fazer essa migração é algo que exige e está exigindo um esforço muito grande coletivo para tentar acertar, para tentar promover aquilo que realmente seja possível. E outra, nós estamos construindo um suporte para poder exatamente, queria aqui agradecer até a participação do professor Jardel, que é o diretor lá do CCJS, né, e que quando eu abordei na possibilidade, né, de ter a assessoria técnica dos técnicos administrativos que são vinculados, de pronto ele se colocou à disposição. Da mesma forma, o professor Antônio Fernandes do CFP também disponibilizou os técnicos para prestarem um serviço de suporte, né? E o STI, que nós temos Leandro e Ana, que também foram designados, digamos assim, para que desse o suporte nesse processo. Então, e tem outros professores que se habilitaram a oferecer os serviços para a execução dessa proposta do ensino remoto. Então, você vê que há uma pactuação institucional, há uma sensibilidade para o momento de uma oferta diferenciada e a tentativa de fazer algo que responda nesse momento de pandemia e respeite os direitos que estão ali elencados, que são conquistas nossas, históricas, e que precisa também ser preservado nesse momento. Porque se a gente assim não fizer, a gente vai estar construindo uma proposta de cima para baixo, uma proposta que vai, de certa forma, trazer muito problema para todos nós. E a gente não quer que seja um problema, a gente quer que seja uma solução. Né? E uma solução ela só é boa quando dá certo para todo mundo. Por isso que a gente tem que ouvir, a gente tem que construir de forma coletiva, leva o tempo que levar, né? E lembrando também que, além da discussão e da construção coletiva, nós temos também a capacitação dos nossos professores.
Então, a SEAD construiu há muito tempo o curso Formação Moodle para introduzir o professor no uso do ambiente virtual de aprendizagem. É um curso simples, é um curso de customização, ele não é de formação e de aprofundamento, mas ele já certificou 744 professores. Nós temos uma plataforma hoje que está sendo usada por 3.125 entre professores e alunos. Então, a gente já avançou na utilização. Então, a customização ela está acontecendo. Então, ela é um curso simples, mas diz o passo a passo de como o professor vai gradativamente montando sua disciplina no Moodle, criando as atividades, criando um questionário, criando um fórum de discussão. Então, é como se eu pegasse um ambiente na rede e fosse montando, né, a estrutura do que a gente tem no presencial lá, nessa sala de aula virtual. Então, esse é um processo que vem acontecendo desde o momento em que a gente tentou, que a gente suspendeu as aulas em março, implantamos o curso online, ele já existia de forma presencial, uma parte dele era presencial, a gente deixou totalmente online, e começamos a orientar os professores como montar suas disciplinas no Moodle. E tentamos, paralelamente a isso, ampliar as possibilidades de uso de tecnologia, para que a instituição ficasse segura, né, do que pode ser utilizado, bem corretar, na verdade, né? Fora isso, nós temos a Sesmoteca, né, que é a nossa biblioteca virtual, e que já tem mais de 4.000 títulos disponibilizados de forma online. E também nós temos os canais que são de domínio público, que a gente vai disponibilizar como repositórios, né? Os recursos educacionais abertos. Então, veja que vai desde o acesso ao conteúdo, como, digamos assim, a utilização de determinadas plataformas. Então, a gente está avançando nesse sentido. Eu gostaria só de abrir a possibilidade de explicar como é que funciona o Moodle, porque tem muito, digamos assim, falta de informação sobre isso, que a gente notou, né? Os professores, colegas, alunos, nós não só notamos, foi na pesquisa que nós realizamos que tipo de tecnologia, de redes sociais eram utilizados no processo de ensino-aprendizagem à distância por professores e alunos na UFCG. Então, nós constatamos que o Moodle era utilizado por 8% dos professores e alunos. Então, é uma quantidade muito pequena, é algo novo para a instituição. Então, isso aí nos deu uma visão de que a gente precisava investir numa política institucional de divulgação do que é o Moodle, de capacitação para a utilização do Moodle. Enfim, então essa live também ajuda a pensar um pouquinho. Então, veja bem, nesse sentido, né, de conhecer um pouco essa infraestrutura tecnológica que a gente está disponibilizando e que a gente se responsabiliza pela utilização. Por que é importante dizer isso? Veja bem, nós não podemos nos responsabilizar pela utilização de plataformas ou ferramentas que não são licenciadas, que não são gratuitas. Nós estamos em uma instituição pública e, para a utilização dessas outras ferramentas, a gente precisa de uma licença. A gente precisa estar, digamos assim, além de apto, né, com habilidade na utilização, a gente precisa estar legalmente acobertado para utilizar como atividade da universidade. Então, as que a gente se responsabiliza são essas que foram ditas. Em relação ao Moodle, que é um software livre, né, que a gente customiza a partir das necessidades da instituição, hoje ele é adotado por mais de 225 países. Né? Foi um trabalho desenvolvido, né, uma tese desenvolvida pelo australiano Mark Dodgeman, em 1999. Então, ele tem a característica, né, de ser uma ferramenta de apoio ao ensino à distância, e agora a gente está adaptando para o ensino remoto, né? Então, ele tem também digamos assim, a qualidade de estar em constante alteração e atualização, que é uma ferramenta corporativa, né? E tem um grupo que ele vai
atualizando as versões, conforme as necessidades, as dificuldades, né, e as possibilidades de inovação. Então, você tem já, o nosso já está na última versão, que é o 3.8. Nós, inclusive, paramos para atualizar o Moodle, para oferecer, essa semana a gente vai lançar o edital do terceiro curso de capacitação, né, no Moodle. Então, nós vamos estar lançando, já divulgando aqui para vocês se organizarem, quem ainda não fez, que vamos estar lançando esse terceiro curso online de formação Moodle, mas com o objetivo da customização da disciplina na plataforma. Também é interessante lembrar que essa utilização para o desenvolvimento da disciplina são disciplinas que estão nos PPCs dos cursos de graduação da UFCG. Então, ela é limitada também àquelas disciplinas que o professor ministra, certo? Então, veja bem, a escolha do Moodle não é aleatória. Eu poderia escolher outras plataformas. No entanto, as instituições federais, elas escolheram por conta do perfil, da identidade, das possibilidades que o Moodle apresenta. Então, além de ser uma ferramenta que já utilizada, né, por mais de 220 países, né, e inúmeras instituições, nós temos, além de ser um software livre, ele é de código aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode customizar e fazer o layout que a nossa instituição tem, oferecer em conformidade os nossos serviços, levando em consideração as nossas necessidades. Então, a gente faz o download do programa, do Moodle, né, do software, e aí a gente vai customizando, né, e fazendo e construindo a identidade da instituição, né. Então, no mundo todo existe uma comunidade, né, de programadores, designers, educadores, que de forma colaborativa vão atualizando essa plataforma, e a gente vai seguindo um pouco esse movimento, né. Então, inclusive ele também tem uma facilidade de oferecer vários plugins. O que é isso exatamente? O que são os plugins? A gente pode incorporar, né, através dos links que a gente vai trazendo para a plataforma, a utilização de vídeos, né, a realização de conferências. Elas vão ficando todas naquele repositório, né, naquele formato que a gente organiza as nossas aulas, né? A gente pode organizar por tópicos, a gente pode organizar por semanas. A gente faz uma configuração para atender às nossas peculiaridades. Por isso que ele é interessante, né? Então, veja bem, além disso, ele foi construído numa linguagem de código PHP, né? E essa linguagem ela é possível ser utilizada em vários sistemas, seja o Linux, né, o Google Chrome, o Opera. O acesso se dá por vários navegadores de internet também. Então, é outra coisa que torna ainda mais acessível, né? Então, dentro das plataformas que podem utilizar o Linux, o Windows, então veja quantas facilidades, além de ser código aberto, de ser gratuito, você pode, digamos assim, ter acesso por vários meios e dentro de uma customização que vai identificar a instituição, aquele ambiente que é da instituição. Então isso é muito interessante, né? Outra coisa que eu queria falar é a possibilidade de ele ser colaborativo, ou seja, dentro da filosofia pedagógica do Moodle, porque a gente defende, porque a gente acredita numa proposta pedagógica que parta do construtivismo, né? Ou seja, aquela ideia de que você vai produzindo, o aluno ele deixa de ser o aluno, o mero receptor do conhecimento, ele assume um novo papel, bem como o professor também, ele vai assumir um novo papel, ele vai ter que produzir o conhecimento que ele vai disponibilizar na rede, além de fazer essa interface, né, com outras produções de outros colegas que liberam para utilização. Então, como o Kensky diz em 2003, o homem transita culturalmente mediado por tecnologias, né, que eles são contemporâneas. Então, essas tecnologias não é só do ponto de vista do uso do equipamento ou do software ou entre outros, mas é a forma de se comunicar, de pensar, de sentir, de agir, que passa por uma mudança social muito grande, né?
Então, a gente tem novas formas de aprendizagem sendo estabelecidas socialmente a partir desse movimento da revolução tecnológica, e a gente precisa atualizar a nossa prática. Então, esse momento está sendo bem interessante para a gente conhecer a instituição, suas fragilidades, seus limites, e criar propostas, né? A tal ponto que ela vai extrapolar esse momento, né? E vai entrar na pós-pandemia. Por quê? Porque a gente está aprendendo, né? A gente está desenvolvendo habilidades, que é o saber fazer, né? O saber fazer que faz parte desse processo de mudança do paradigma educacional, num momento tão necessário, né, e urgente. Então a gente vai ter um limite por conta do tempo de se fazer isso, mas é importante que a gente aprofunde essa discussão, conheça as ferramentas e aprenda a utilizá-las, porque mais à frente elas vão marcar um momento novo na instituição, né? Um momento novo em que a gente aprendeu a fazer e a gente vai aperfeiçoar ainda mais. Vamos ter os alunos. Isso, é preciso pensar positivamente em relação a essa experiência que a UFCG está aí tentando desenvolver, tentando implantar e construindo todo esse aparato. Ele vai ficar depois desse momento, que passe logo esse momento, né? Se Deus quiser, mas que a gente consiga entender e compreender as limitações do momento e saber que estamos tentando fazer e aprendendo a fazer. Então, são movimentos. Foram perguntas aí para não esquecer. Um é com relação ao G Suite, que o UFCG vai oferecer algum curso, né, se você tem essa informação, com relação à terceira ferramenta oficial da UFCG, eles queriam que explicasse um pouquinho melhor o que era, e a questão se está interligado o controle acadêmico e o Moodle. Eu disse que não aí, mas a gente não sabe se vai ter essa interligação, se tem alguma proposta, e o que você pode falar sobre isso? Posso. Então, como eu disse, a nova forma de aprender, ela tem a ver com a junção de várias linguagens, né? Isso é a utilização de vídeos, de texto, interativo, de videoaula, né, de atividades online, e essas atividades, elas estão divididas entre síncronas e assíncronas. Ou seja, síncronas é aquela que a gente interage, como a gente está interagindo aqui. Então, nós temos várias ferramentas do G Suite, por exemplo, através do Google Meet, que a gente pode fazer essa interação, ou da RNP. A RNP é exatamente uma rede, né, de promoção da pesquisa, da produção do conhecimento. É uma fundação, na verdade, né, RNP, que faz parte do pacote CAFÉ, que é o pacote das confederações federais e de instituições federais. Então, nós fazemos parte desse protocolo e temos direito a usar esse serviço da RNP. E a RNP, ela oferta a webconferência. Então, além da webconferência, a questão do repositório digital, vários outros serviços. Mas o que mais a gente tem trabalhado e que a gente pretende explorar mais, a gente pretende ofertar curso pela UFCG Virtual de como utilizar, né, as ferramentas do G Suite, de como utilizar a RNP. Já temos uma orientação, né, um tutorial sobre a RNP, que a gente pode, quem tiver dúvida, a gente pode solicitar o UFCG Virtual e a gente vai disponibilizar para vocês. Não há integração ainda entre as informações acadêmicas do controle, né, do nosso controle acadêmico, o SCAL, né, controle acadêmico, com o Moodle. Mas há essa possibilidade futura, não para agora, obviamente. Então, o que a gente pensou, né, e o que a comissão hoje até sinalizou, né, que a possibilidade, isso não está nada aprovado, não existe ainda definido, mas na nossa compreensão quanto SEAD, Coordenação Geral de EAD da UFCG, é a de que deve estar, o professor ele vai poder fazer sua atividade utilizando as mídias, né, digitais, mas existem as plataformas que ele vai ter que retornar como controle acadêmico e registrar lá a atividade que ele realizou. Então, o Moodle ele passa a ser uma das possibilidades de utilização por essa configuração. Então, ele vai poder utilizar as mídias que são autorizadas e de licença aberta, né?
e vai poder retornar ao controle acadêmico para registrar a sua aula realizada. Então, tem um movimento que o professor ele vai ter que estar bem informado, né, de como isso vai acontecer, porque não temos essa migração, essa integração entre os sistemas ainda. Então, emergencialmente, mas vai trabalhar de forma emergencial, então que o professor possa fazer esse esforço. Ele apresenta o plano, inclusive ele tem que apresentar o plano para o aluno, porque a proposta em si ela é por adesão. Então, se o aluno vê que não vai ter condições de seguir aquela aula, ele pode não fazê-la. Então... Etienne vai cair? Oi? Então, melhorou, voltou. Só retornando dentro dessa nossa proposta de trabalhar com a educação colaborativa, né, através de plataformas digitais, através dessas plataformas promovendo a interação entre alunos e professores, um redimensionamento do papel do professor, do aluno e do professor tutor, porque o professor ele também vai ser tutor nesse caso, né? A gente não tem uma configuração de EAD, é por isso que a diferença entre EAD e ensino remoto, porque no ensino remoto o professor ele é tutor, ele assume um pouco mais a gestão do curso e a instituição ela fica mais, digamos assim, flexível, né? A utilização de várias outras tecnologias, desde que ele faça esse retorno das informações para o sistema acadêmico, de controle acadêmico, né? Então, a gente tem na EAD, se apropriando para o ensino remoto, né, a gente tem 2 modelos pedagógicos. Um modelo que é o conhecimento, que é o que acontece no presencial, e aí ele vai utilizar determinadas ferramentas de comunicação, né, que seja o e-mail, né, o WhatsApp, enfim, ou a própria mensagem, que é e-mail do Moodle, que também o Moodle ele tem uma forma de comunicação. É o primeiro elemento da proposta pedagógica, a comunicação entre os atores do processo, alunos e professores. Então, ela vai se dar utilizando as mídias, como vai se dar utilizando o e-mail institucional. Esse e-mail institucional é o do G Suite, aberto pelo STI, ou o e-mail via o domínio .edu.br, né, que é o nosso ufcg.edu.br. Então, as condições da oferta, do contato com o aluno, elas já estão previamente estabelecidas. Todo aluno tem no nosso registro acadêmico um telefone e um e-mail. E a gente oportuniza a instituição do e-mail, né, mais o e-mail linkado dentro da nossa infraestrutura tecnológica. Seja ele a partir do G Suite, que é um e-mail mais amplo, ou seja ele através do nosso domínio fcg.edu.br. Então, a informação ela deve ser feita oficialmente e ela tem que seguir um e-mail institucional, digamos assim, preferencialmente, né, para poder a gente garantir essa logística e o acompanhamento, porque no Moodle é assim, quando você manda uma mensagem no grupo, naquela turma, vai para todo mundo, então a turma consegue interagir, né, através das mensagens, que é o primeiro pilar do processo educacional dentro da utilização de tecnologias digitais, é exatamente a utilização da comunicação. Como é que se dá essa comunicação? Então, a gente quer que ela seja institucional, a gente quer oportunizar, né, para que a gente consiga também fazer os registros, né, de tudo, acompanhar esse processo, quando o aluno tiver uma necessidade como usuário do serviço público, ele possa comprovar que manteve o contato com o professor e não foi respondido e prejudicou o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos essa ferramenta de comunicação já definida. Inclusive, no próprio Moodle, nós temos o chat, que ele pode ser realizado de forma síncrona, ou seja, na mesma hora que você está dialogando no fórum, tem a sala de bate-papo e você vai interagindo, né, e se comunicando não só com o professor, mas com os demais colegas que estão ali participando daquela aula, daquele momento, né. Inclusive, as ferramentas de interação do Moodle, então, veja bem, nas nossas ferramentas de interação nós temos a videoconferência, que pode ser pelo Google Meet e pela RNP, como eu já expliquei, né? Então, no
e no Moodle. O Moodle tem o fórum. Uhum. Então, o professor vai lá, é um recurso utilizado quando um professor quer definir um problema a ser discutido, né, um tema a ser discutido, ele pode disponibilizar Exato. um texto e que os alunos vão ler ou vão se encontrar, aquele fórum vai ser realizado no momento que o professor vai definir, ou ele vai ficar lá de forma assíncrona para que quando os alunos acessem, eles vão colocando a opinião deles, né? E nesse processo vai se construindo o conhecimento de forma colaborativa, de forma participativa, e que o aluno ele vai buscando, né, outras informações de outros repositórios, né, seja pesquisando no Google, assistindo uma videoaula no YouTube. Então, veja como a comunicação é uma educação em rede, é uma educação conectada, é uma educação que vai fazer, que vai ter que ter um certo protagonismo por parte do aluno, por isso que é uma redefinição dos papéis, pedagogicamente falando. Então, ele assume muito mais o protagonismo quando ele vai buscar as fontes e, através de um fórum, ele vai compartilhando informações, né, dentro do fórum e os outros vão interagindo e também vão trazendo suas contribuições e assim formando conhecimento sobre aquele tema, sobre aquele problema. Então veja como colaborativo e é significativo. Por quê? Porque eu vou buscar o conhecimento que eu tenho e vou compartilhar com o outro que vai estar ou ao mesmo tempo ou vai estar em tempos diferentes do meu, que se ele for disponibilizado na plataforma, um fórum, lá no Moodle, então eu vou entrar em outro momento, mas vou ter acesso àquilo que foi dito, está lá registrado. Tudo que o aluno, o professor faz na plataforma do Moodle, ela vai ficar registrada. Eu vou ter como acessar depois isso. Eu vou saber quando o aluno entrou, quando não entrou, o que fez, se fez ou se não fez. Então, veja que tem um acompanhamento também na execução das atividades, né? Para além dessa perspectiva da interação síncrona, né, que seria através das videoconferências, o professor ele pode Isso. gravar uma aula e ele pode disponibilizar na plataforma essa aula, né, grava a aula, disponibiliza numa conta do YouTube e volta para a plataforma e disponibiliza para o aluno. Então, ele vai, quando ele tiver o tempo, ele vai assistir aquela aula durante um período que o professor vai sistematicamente programar, né, o passo a passo, naquela estrutura lógica que a gente tem no fisicamente falando comunidade, né? Então você vai ter no ambiente virtual da aprendizagem também essa sequência e o planejamento das atividades a serem realizadas. Então ele vai poder entrar e assistir aquela videoaula, seja produzida pelo professor ou seja disponibilizada de um outro, né, uma produção de uma instituição, de um professor independente, desde que a gente respeite os direitos autorais, né, as licenças para utilização, de uso e de reprodução. Então, a gente tem uma margem para enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem. Então, veja quantas coisas a gente aprende hoje, no dia a dia, acessando a plataforma do YouTube, né? Ah, eu queria saber sobre isso, como fazer isso. A gente já vai lá, já aparece trocentas coisas, né? Então, Isso. veja como o papel do professor ele mudou. Porque antes, se a gente pensar assim no modelo analógico de aula, né, que o professor leva o conhecimento, esses verbos todos têm que ser rediscutidos, sabe? Levar, né, conduzir, transmitir, a gente vai mediar o conhecimento. Até Exato. Até porque porque já há algum tempo, né, Dejane, que esses conhecimentos, qualquer um pode pegar na internet, pegar um livro, pegar uma informação. O professor agora é um facilitador do conhecimento, né? exatamente, E ele entra numa outra para chave, todo né? mundo. Agora, lembrar, Janaína, uma coisa que eu defendo muito, esse papel do professor, que é diferente do que chamam de precarização, é muito mais o esforço ainda maior vai ser exigido desse professor, porque ele vai ter que produzir o conhecimento que ele vai disponibilizar na rede, ele vai compartilhar coisas liberadas de direitos autorais, né? Enfim. E outra preocupação, né, que é ainda um esforço docente maior, que é mediar o tipo de conhecimento que é importante você conhecer a sua área, conhecer o que é produzido e dizer, né, e sinalizar para o aluno o que você acha que é importante que o aluno leia, né, que o aluno se direcione nesse sentido. E o aluno vai trazer também sua contribuição, que muitas vezes o próprio professor não conhecia. Então, a gente tem que estar aberto para o aprender constante, permanente.
essa rediscussão da postura do professor, que entra também como produtor da informação. Ele vai produzir aquilo que ele vai disponibilizar para o aluno. Então, isso é uma mudança que vai exigir de nós um certo esforço, né? Um esforço de aprender outras, como usar, por exemplo, as tecnologias, o que tem sido produzido na área, quais são as fontes mais confiáveis para ser disponibilizada para o aluno, né? Onde estão essas fontes? Então, é pouco não, é muito diferente, né? Tem peculiaridades que a gente precisa se movimentar para entender. Então, veja bem, para além da possibilidade de interação, que eu já falei, né? Síncronas e assíncronas, né? Ou seja, as dúvidas que o pessoal estava comentando era com relação à questão da monitoria, né? Porque se poderia, nessas atividades remotas, utilizar a figura do monitor. Estava havendo uma confusão com relação à monitoria e tutoria, né? A tutoria, ela é da EAD, né? Não é do ensino remoto. Então, vamos começar fazendo essa explicação, né, Giane? Isso. Bom, gente, eu vou tentar fazer essa distinção, que a gente vem mapeando essa diferença entre o EAD e ensino remoto, né? Então, essa é uma das diferenças bem importantes que a gente deve considerar. Por quê? Porque no modelo UAB, que é o modelo da educação à distância no Brasil, nós adotamos a figura do tutor, que seria aquela pessoa selecionada, né, que iria exercer um pouco o papel de professor, né, mas seria parceiro do professor na questão da elaboração, do acompanhamento e até do suporte de usuário, né, que a gente chama que é aquela pessoa que vai trabalhar acompanhando na plataforma a customização, enfim, e ela exerce muito, a figura do tutor é bastante importante na EAD, porque vai fazer também, tem o tutor virtual e o presencial. Então, como nós temos os polos de apoio presencial na EAD, o professor, o tutor, ele fica vinculado àquele polo de forma presencial para atender aquela demanda dos alunos que vêm até o polo para ter acesso aos programas, à informação, a cadastramento, tudo aquilo, as dificuldades que a gente conhece, como funciona na EAD. Em relação ao ensino remoto, a gente não tem como ter a figura do tutor, porque é uma outra configuração. Então, nós vamos trabalhar, e as instituições estão todas nesse mesmo viés, do professor que é tutor. Então, ele faz um pouco o papel. Aquela sua sala é bem menor, né? Bem menor do que ocorre no ensino à distância. O ensino à distância, o tutor, ele pode coordenar enormes turmas. Né? No ensino remoto, que é uma realidade que nós estamos adaptando, conhecendo, né, essa nova, vamos dizer, essa nova teoria, essa nova realidade, é o professor e aquela turminha, né, aquela mesma turma da graduação, ou até uma turma menor, né, porque lembrando que é voluntário, né, se vai aceitar ou não, tanto o aluno como o professor. Essa é uma das preocupações, né. Então, cabe esclarecer que o número, como Janaína está chamando a atenção, e isso é outra diferenciação, porque o número de pessoas no curso online, como que a gente promoveu formação mútua para os nossos professores, né? Nós tivemos uma turma de 614, né, inscritos para o segundo curso Moodle. Então, há uma dificuldade de gestão do curso quando ele tem uma quantidade imensa de professores que todos os dias acessam, seja a plataforma ou através do WhatsApp, solicitando informações que não consegue direcionar, né, a sua disciplina. Então, há uma necessidade. No ensino remoto, que a gente está replicando as salas de aulas presenciais, nós temos uma quantidade menor de alunos, né? Então, por conseguinte, nós vamos ter um pouco mais de tranquilidade e subintende para trabalhar com esses alunos, e nós vamos ter, pela UFCG Virtual, nós fizemos um programa chamado TICS-PRE, Uso Tecnologia da Informação e Comunicação, no ensino presencial. Esse programa, ele já vem sendo executado, é um programa de monitoria virtual. Então, veja que a gente vai sair da figura do tutor na EAD para a figura do monitor. Então, aqueles alunos que já cursaram aquela disciplina, eles vão dar o suporte, que a gente chama de suporte de usuário. Então, compreendo que na educação à distância você tem o tutor, você tem o design instrucional,
e você tem o professor. No ensino remoto, nós vamos ter o professor tutor e nós vamos ter o monitor virtual, que seria aquele aluno, né, que não concluiu o curso, porque na EAD precisa que você tenha até, entre, inclusive, numa pós-graduação, né, faça parte de uma especialização, ou já tem uma especialização, um mestrado. No caso da graduação, a figura do monitor presencial, ele vai virar um monitor virtual. Então, ele vai poder assessorar os colegas, alunos, e vai poder assessorar o professor, tanto na customização da disciplina, quanto na execução. Ou seja, responder as mensagens, né, encaminhar os avisos. Mas, Jane, só para diferenciar o pessoal, esse monitor que você está se referindo é aquele que na graduação os alunos fizeram uma prova para concorrer à monitoria? Com esses alunos? Com esses alunos. Então, essa era a dúvida que o pessoal estava querendo. E não é a figura de tutor, né? Não é a figura de tutor. Agora, claro que isso vai ter que estar, né, nas orientações lá da RAI, né? Isso, exatamente. Então, e essa questão do ensino remoto é interessante frisar que o ensino remoto ele não é necessariamente aula online, até porque a gente sabe da questão dos problemas que se tem com a conectividade, né? Com a rotina familiar. Então, o que a gente pede aos professores é essa sensibilização de que essas aulas remotas tem que focar no aprendizado, né? Esse momento aqui que nós estamos tendo com problemas de conexão, né? Isso não pode contar ponto para os alunos, porque isso aí não é o essencial, né? Principalmente nessas atividades de ensino remoto. As opções de ensino remoto é a aula, o senso comum, pode ser aula ao vivo, online, aula gravada, e a ciência da aprendizagem, que é orientação mais atividades. Passar atividades para quê? Para que aquele conhecimento ele seja realmente apreciado. Aí que vem a questão das atividades síncronas e assíncronas, né? O Paulo Tomazino, numa videoconferência, ele falou que é essencial no ensino remoto as atividades síncronas e assíncronas. Só que as síncronas são aquelas, é ao vivo, é a live, a videoconferência, esse que nós estamos tendo aqui, o bate-papo. Mas o principal são as atividades assíncronas, que são aquelas que não acontecem simultaneamente, são consideradas desconectadas do momento real, né, ou atual, ou presente, que pode estar relacionado a link, pode estar relacionado a vídeo gravado, pode estar relacionado a slide, a outros materiais. Então, ele foca que o principal é a aprendizagem e o registro. 30% é assíncrono, 40% é interatividade assíncrona mesmo, né? E 30% síncrono. Então, o foco, na realidade, não é no ensino, é na aprendizagem do aluno. Uhum. Exatamente. Quer dizer, você tem as possibilidades de programação. Agora, é importante, tudo é importante o planejamento. Não é porque a gente vai fazer de forma remota, emergencial, que escapa a possibilidade do planejamento. Você precisa definir quais são as atividades, quais os horários, né? Então, nós temos, pela UFCG, a aprovação em 2016 da resolução número 1 pela Câmara Superior de Ensino. Nessa resolução, você tem o formato que deve ser um plano de ensino à distância. Inclusive, eu até provoco Janaína para a gente pensar depois essa discussão de como montar uma aula à distância, né, ou a partir do ensino remoto, né, já tem elemento suficiente, é uma das perguntas que já foram colocadas e que reiteradas vezes, professor, nesse momento de pandemia, né, provocada pelo Covid-19, já se sentiu atordoado, quer dizer, eu vou ter que dar aula agora pela internet, e como eu vou fazer isso? Então, essa resposta, ela precisa ser dada de forma pontual, como montar sua aula? Então, eu acho que a gente pode dar essa contribuição também, sabe, Janaína? Sim, com certeza. Eu estou programada realmente na questão das enquetes, né? Só adiantando aqui para vocês, essas duas lives que a gente colocou aqui no Instagram e em breve vai estar no YouTube, porque a gente não começou no YouTube. No YouTube,
ele está tendo algumas alterações em virtude do Moodle, né? Estão utilizando o YouTube para fazer vídeos, então, para não misturar esse momento, eles estão trabalhando lá. Então, nas próximas, vão ter lives específicas para as dúvidas dos docentes, né? Em relação àquelas duas perguntas da enquete, né? Se tem algum curso que gostaria de fazer na UFCG Virtual e que atividade você gostaria de realizar na UFCG Virtual. Então, sempre, muitas respostas estavam voltadas exatamente para isso, com relação ao uso de outras ferramentas, né? Como usar uma aula online. Isso é importante. A gente vai, dentro do possível, né? Em um outro formato, né? Para responder essas questões, dar sugestões, dar nossas contribuições. Eu vi uma pergunta, acho que foi a Heloísa que colocou, a professora Heloísa do campus de Cuité, né? E é bem interessante qual é a resolução que ampara nessa formatação. Então, nós temos a resolução número 1, 2016, da Câmara Superior de Ensino, né? Foi ela que abriu a possibilidade que a gente chama hoje, está querendo construir esse conceito na instituição da educação híbrida, né? Em que você tem o ensino de graduação presencial e você tem uma porcentagem desse ensino à distância. Então, nós estamos ainda discutindo na UFCG, como coordenadora geral de graduação, a reforma dos PPCs e a inclusão dos 20% à distância. O que hoje, na normativa federal, nós temos é a possibilidade de incluir 40% à distância. Mas a gente não se sente ainda confortável no sentido de infraestrutura tecnológica e de capacitação dos nossos professores para a oferta com esse percentual, né? Existe toda uma discussão institucional, viu, Heloísa, que a gente precisa fazer, mas lá nessa resolução que foi encaminhada pela SEAD à época, eu à frente da educação à distância e mais o professor Emi Porto também, que é o vice-coordenador que trabalha comigo na coordenação geral, nós encaminhamos a EP e a preocupação foi já sinalizar para o professor um pouco a elaboração de um plano de ensino que tenha esse formato, né? Então, nesse ensino remoto, nós vamos adotar, mas vamos ampliar ainda mais as possibilidades. É por isso que é importante, Janaína, a gente fazer essa live mais operacional, do ponto de vista da construção da aula à distância. Como é que eu vou proceder na minha elaboração, no meu plano de ensino, né, usando as tecnologias disponibilizadas pela UFCG. Então, veja bem, nós nos colocamos como assessoria à disposição, né, nós temos um conjunto de pessoas que está muito empenhado em relação a fortalecer ainda mais essa assessoria, né, nesse processo de implantação da educação remota, né? Então, para isso, a gente precisa estar conectado, estar conversando nesses ambientes que a gente está promovendo, para fazer com que a gente, nesse diálogo, as possibilidades, as dúvidas, os limites do que está sendo proposto seja discutido e a gente poder ampliar e assessorar e atingir o objetivo, né? Que é promover uma atividade ou várias atividades para que o nosso aluno se sinta pertencendo à instituição durante esse período, realizando alguma atividade, né? E a gente não perca o vínculo, né? Com esse aluno que está lá vivenciando essa experiência tão difícil desse momento, né, nosso, e que a gente possa manter esse vínculo e manter de forma a garantir uma aprendizagem, né, uma aprendizagem significativa, ou seja, nem todos os conteúdos nesse momento a gente vai poder oportunizar o aluno. Mas a gente pode pensar conteúdos que tenham uma reflexão desse momento que estamos vivendo, né? Diante, a gente pode problematizar, tematizar e fazer com que a educação significativa, ou seja, aquilo que é importante aprender nesse momento, aconteça, né? A gente está vivendo um momento muito tenso, um momento de que a gente não está no isolamento, eu costumo dizer isso, né? Que a gente não está no isolamento social, nós estamos vivendo um distanciamento físico. Por medida de segurança, de direito à saúde, de tentativa de fazer com que a gente consiga minimamente garantir o direito à vida, mas garantir um contato com a nossa proposta educacional e que passe a ser uma aprendizagem significativa para a gente resolver problemas do dia a dia, para a gente compartilhar o que a gente está vivenciando e que a gente possa manter também, além do vínculo, né, esse processo contínuo de aprendizagem. Então, o que é ser
o que é possível ser ofertado. Então, essa é a resposta que a gente precisa construir coletivamente. Ela não pode vir de cima para baixo, ela necessita de um tempo de maturação, ela necessita da ampliação da nossa infraestrutura tecnológica, ela precisa de uma capacitação. Então, lembrar que a nossa marca, quanto instituição, é trabalhar a lógica dos direitos humanos, da inclusão social, e essa inclusão social implica levar em consideração todas as nossas dificuldades de gestão no que se refere a material instrucional para acessibilidade. Você pensar em promover uma educação sem a linguagem de sinais, por exemplo, né? Libras. Quer dizer, como é que a gente, nessa live que nós estamos promovendo hoje, ela não está acessível, por exemplo, né? Você pode ter acesso, mas ela não pode ter acessibilidade para as pessoas que têm necessidades educacionais especiais. Então, tudo isso são questões pontuais que precisa que a instituição dê uma resposta e vamos chegar, talvez, a algumas situações em que a gente não pode promover determinada atividade, porque vai ferir o direito de todos terem acesso. Então, a ideia nossa, quanto o CEAD e quanto o FCG virtual, é fazer com que a gente promova aquilo que, de fato, a gente tem condição e que o nosso aluno, ele também tenha condição de fazer, de participar e que tenha interesse nesse processo. Então, é muito importante a gente não esquecer, durante esse período, que trata-se de uma política especial, que suspende, de certa forma, os nossos marcos normativos. E a gente tem que construir outros marcos normativos para fazer com que essa experiência ela aconteça, ela seja integralizada ao currículo e o aluno e o professor, eles não fiquem mais tensos, né, de corresponder de forma aligeirada e sem qualidade, né? A gente sempre buscou, quanto instituição, promover ações de olho, né, na qualidade do que a gente faz, né? De olho nas condições da oferta daquela ação. Isso não pode deixar de acontecer porque é um tempo de pandemia, porque é um tempo especial. A gente tem que pensar tudo isso. Isso leva tempo, isso leva conhecimento, isso leva a aprender a fazer. Então, vamos ter muita tranquilidade com esse processo, né? Que a gente vai dar uma resposta e vamos dar uma resposta dentro da limitação que a instituição tem diante desse período, né? E das condições de oferta que a gente vai construindo. E como eu estou dizendo, quanto à infraestrutura tecnológica, nós já temos condições de oferta. Limitada em que sentido? Porque, pela pesquisa que nós realizamos, né, temos uma porcentagem de alunos que não têm acesso à internet ou a equipamentos. Então, existe uma discussão para instituir um auxílio de inclusão digital, Janaína, para responder uma questão que foi aí colocada, né? Então, a ideia é que... Como já outras universidades já estão... se posicionando, né? Não só se posicionando, eles já estão fazendo seleção dos alunos que vão ser beneficiados com o auxílio. Então, a nossa discussão é que a instituição ela possa viabilizar, né, o funcionamento com o auxílio, inclusão digital, para que o aluno ele possa ter minimamente as condições necessárias para se conectar àquela aula, né, para poder fazer. A gente não pode exigir que o aluno faça sem dar as condições reais para que ele faça. Isso é desumano, isso traz um problema para o aluno. E eu acho que a instituição ela não tem... o aluno, como também para o professor, né? Lembrando que o outro lado, né? Pois é porque como o professor, de certa forma, ele já tem algumas condições, né, definidas pela a própria situação, né, funcional dele, de possibilidades econômicas, a gente pensa mais no aluno mais frágil da nossa instituição. Né? Então, imagina... Lembrando que não é só uma questão tecnológica, não é só uma questão de uma internet, tem todo um fator nessa época de isolamento, né, social, uma doença que está aí, né? Tem as questões de saúde, as questões psíquicas, mentais, né? Então, tudo isso tem que ser bem observado e ser respeitado também. O que a gente pode dizer é que nós somos parceiros, sejam aqueles que estão querendo, nesse momento, né, realmente, professores, realizar atividades remotas, como também aqueles que não têm, no momento, condições, por algum motivo, de
de realmente oferecer essas atividades remotas. Lembrando que nós somos também parceiros dele e podemos, dentro das possibilidades, oferecer no momento oportuno o ambiente da UFCG virtual. Veja bem, inclusive, é bom esclarecer um ponto que eu estou vendo uma pergunta aqui, rapidamente eu li, não me lembro quem ao certo encaminhou, deixa eu ver, Luciano de Brito, né? Não sendo aprovado o RAI, qual seria a outra alternativa para atividades nesse período de quarentena? Luciano, veja bem, eu acho que houve um equívoco, certo? Agora falando no aspecto jurídico, que é a minha área, no entendimento do que estava sendo suspenso, porque lá está muito claro, na portaria do Ministério, né, do Ministério da Educação, a 544, ela diz claramente que a substituição é para as aulas, a oferta das disciplinas. Então, as demais atividades, elas são possíveis de serem realizadas, desde que a instituição tenha condição da oferta, né? Tem a condição de ofertar. Então, nós estamos, inclusive, com o edital da extensão aberto, né, para projetos, para cursos, nesse período. A pesquisa também encerrando, né? Também. Isso, a pesquisa está encerrando a seleção de projetos que vão ser desenvolvidos durante o período de pandemia. Nós temos uma portaria que regulamentou o funcionamento da pós-graduação, que regulamentou defesas online, né? Nós já temos a realização de várias atividades flexíveis pelos vários cursos, né? Nós temos 103 cursos de graduação, são 76, mas quando eles se desmembram em noturno e diurno, são cursos diferentes e registrados no sistema EMEC de forma diferente. Nós temos várias atividades sendo realizadas, como defesa de TCC, orientação de TCC, e as atividades... A pós-graduação, né, também deixou, né? Isso. Que poderia oferecer remotamente as suas aulas. Exatamente. Então, veja que a instituição não parou. É preciso compreender isso, é preciso desmistificar. Inclusive, gente, tem uma lógica de que agora eu vou utilizar as mídias e uma dificuldade e um mito sobre isso, mas a gente já utiliza. Qual é o professor que não utiliza o e-mail para se comunicar com o aluno? Qual é o professor que não abre um grupo no WhatsApp? Muito poucos, né, que a gente sabe que não utiliza o WhatsApp. Mas nós temos a comprovação e a utilização constante das mídias digitais. Quer dizer, já é uma prática, mas ela não está institucionalizada como uma ferramenta à disposição da comunidade acadêmica e que entra na chave do acompanhamento, da avaliação, por parte da instituição. Ela fica como marginal ao processo, né? E o que vai contabilizar é aquele registro da aula presencial. Acho que a gente deve, partindo da ideia de Paula Sibilia, né, redes ou paredes, a gente tem que, digamos assim, desconstruir esse modelo virtual de sala de aula. O que é que eu estou chamando de modelo virtual? Que só tem na nossa cabeça, sabe? Só na nossa imaginação. Porque na prática cotidiana, a gente utiliza todas essas redes, né? A gente não utiliza muito, são ambientes virtuais de aprendizagem como que a gente construiu e está disponibilizando para os professores. Mas a gente já utiliza as ferramentas que estão aí, que os alunos também têm para interação, para comunicação, né, formal de conteúdo, transferência de conteúdo. O que precisa é aperfeiçoar isso. Então, não é algo misterioso, algo distante de nós. Até porque, como eu disse no início, essa concepção da educação mediada por tecnologia, ela faz parte de um processo social, de um processo de transformação cultural. Como diz o Giddens, né, o Castel, quando trabalha a questão das redes, né, ou seja, das comunidades virtuais, como também o Levy trabalha, o Pierre Levy, né? Então, nós temos toda uma configuração que ensinar hoje passa pelo domínio das tecnologias digitais, passa por um planejamento diferenciado, já incorporando as mídias, e passa também, né, por uma situação de você estar em tempos e lugares diferentes. Então, até no presencial, gente, se a gente for observar e contabilizar o quanto que a gente faz fora daquele encontro em sala de aula, né?
Então, a gente prepara a aula longe da sala. O aluno, ele faz a sua atividade fora da sala. Ele faz leituras, ele responde questionários, atividades, tarefas, ele prepara um trabalho final de curso, tudo isso de forma a se comunicar. Mas a gente tem um mito, que é a sala de aula, ali o encontro tete-a-tete com o professor. A gente precisa avançar, a gente precisa sair da caixa. A gente precisa repensar, redesenhar o nosso modelo pedagógico universitário. A gente precisa atualizar esse modelo, senão é como o Deleuze disse, esse modelo está obsoleto, ele só existe na cabeça da gente. Nossa, até porque, como é uma mudança cultural, a nossa forma de ser e de estar no mundo mudou. Então não tem como a gente fugir disso. Não tem como, entendeu? É só a gente institucionalizar e potencializar o que as mídias digitais nos oferecem, para caminhar para uma educação do século XXI. A gente ainda está na nossa cabeça com a educação do século XIX, do encontro presencial, do controle da frequência, né, do exame, e das filas, né, daquela estrutura de sala de aula panóptica, como diz o Michel Foucault, né, que a gente vigia, a gente observa, a gente silencia o outro a partir da disciplina, né. Então, esse modelo que emergiu no século XIX, que é similar à prisão, é similar às estruturas, às instituições totais, como diz o nosso instituição total, né, Ai, Jesus, agora me fugiu à mente o nome do autor. Mas dizer o seguinte, que nessa percepção de espaços fechados, onde acontece tudo, ele não acontece. Ele pouco acontece. Eu sou até atrevida, porque eu não tenho leitura sobre isso, mas eu diria, pela cartografia que nós fizemos durante 2 anos na UFCG, um trabalho de pesquisa denso que a CGG encampou, de observar as práticas, os saberes e fazeres dos professores na sua prática na execução das suas estruturas curriculares, nós identificamos que a gente já se movimenta no outro sentido. Mas a gente precisa sair da caixa, observar e potencializar tudo que a gente tem para fazer com que essa aprendizagem ela caminhe cada vez mais sintonizada, né? E aí vem o Giddens, né, que eu queria falar antes e agora eu já lembrei, ele vai dizer que a gente tem um pouco um processo de desencaixe, né? A sociedade funciona conectada com cyberespaços, com interação mediada por tecnologia, com utilização de plataformas virtuais, mas a gente ainda está um pouco atrás desse processo, né? A gente está aprendendo a fazer, aprendendo, se habilitando. Foi tudo muito rápido, né? O pessoal questionava muito na primeira live por que o UFCG demorou um tanto, né? Todas elas passaram por um processo de aprendizagem, né, Dijane? Um processo de aprender. Né? Nós estamos ainda num processo ainda de aprendizagem, todas as universidades, de um modo geral. Né? Umas um pouco mais adiantadas com o processo, mas que depende muito do perfil da instituição. Né? A gente tem que ver, tem que se adequar às peculiaridades da nossa instituição. Né? E a gente pede também desculpas por algumas perguntas que nós não podemos responder, porque não é do nosso alçado, vamos dizer assim, né? Porque é algo mais voltado para o TSE, né, Jane? Né? Sim. Que as coordenações estão discutindo. Então, algumas afirmações aqui, até uma professora aí perguntando com relação a esses auxílios, se poderia divulgar. Né? Vamos esperar o UFCG se posicionar, né, Jane? O que a UFCG já disponibilizou, nós temos a seleção para uma bolsa, né, para esse contexto, para os alunos, isso aí já foi publicado, né, que já foi aprovado na Câmara de Gestão Administrativa. Nós temos a intenção e a articulação da instituição de fomentar o auxílio para a inclusão digital, é outra coisa positiva, mas que não tem nada ainda aprovado nas suas instâncias deliberativas, certo? Nós temos a provocação da UFCG virtual para que aprove as monitorias virtuais para dar apoio aos professores. Então, são medidas emergenciais que a administração está procurando ver onde encaixar e como fazer com que esse recurso exista para tornar viável as ações que serão desenvolvidas
de educação remota na UFCG. Mas lembrar que nós já conquistamos, nós já avançamos, né? Nós temos aí a parceria com o G Suite, nós temos a disponibilidade da plataforma da RNP, nós temos professores que estão se doando, ou seja, se dedicando a orientar, a capacitar outros colegas, né, através do curso de formação Moodle, promovido pela UFCG Virtual. Então, várias coisas, vários movimentos estão acontecendo na universidade. Nós temos o conjunto coletivo de coordenadores de curso de graduação, que compõe o FORGRADE, né, o Fórum de Coordenadores da UFCG, refletindo sobre essas questões, disponibilizando o material, articulando com sua base. Então, veja que tem muita energia sendo produzida, né, sendo articulada, para fazer com que a gente consiga, minimamente, dar respostas para a comunidade acadêmica do que a gente pode fazer e no tempo que a gente vai ter condições de ofertar. Então, eu espero que vocês todos compreendam esse esforço da instituição, da administração quanto o UFCG, e que a gente possa aguardar, né, essas questões irem sendo definidas, né, e oportunizadas. Pelo menos a capacitação já está acontecendo também, a gente já vai ter a seleção, né, de novos professores para esse processo. Enfim, o que a gente está podendo fazer, a gente está se mobilizando, está articulando pessoas, está pedindo ajuda no processo de construção coletiva, que tem agilidade nas respostas que estão sendo dadas. Então, eu acho que a instituição está cumprindo o seu papel nesse momento, né? Os professores estão empenhados, os coordenadores principalmente, e aqui vai meu reconhecimento, eu tenho acompanhado, não tem sido fácil para a gente não tem hora de dormir, de acordar, pode olhar que as olheiras estão bem acentuadas, porque eu saí de uma reunião, faltava um minuto, a professora Angélica, que está aqui conosco também, estava nessa reunião, o professor Cláudio Messias, né, professor Raoni da arquitetura, professor Ancélio, né, do CST, do campus de Pombal, né, o CCTA. Então, estávamos realmente discutindo aqui, antes da live, exatamente as questões que envolvem o regime acadêmico extraordinário. Então, a gente está full time mesmo. A gente está permanentemente procurando construir soluções viáveis, possíveis e que respeitem esses direitos que a gente vem ao longo do tempo, né, tentando construir quanto sociedade, quanto instituição, né. Então, preservar o nosso modelo de educação inclusiva, plural, né, que respeita as limitações e que investe no desenvolvimento de competências e habilidades do nosso quadro docente não é fácil. Lembrar que hoje nós temos nosso quadro docente 1.611 professores, né, vinculados à nossa instituição, mas nós temos quase 17 mil alunos, espalhados em 7 campos universitários, espalhado em várias cidades da Paraíba. E nesse contexto, nós temos alunos de várias regiões do país. Então, para administrar, gerenciar e dar respostas, partindo do nosso modelo executivo colegiado, que é a nossa base de decisão administrativa, é nesse formato, né, que sai da base dos colegiados e vai até a gestão superior, o executivo, né? Então, é algo complexo, é algo que leva tempo, mas é algo que a gente já está conseguindo dar resposta dentro desses nossos limites. Então, a ideia é que a gente possa se tranquilizar e também fazer parte desse processo e construir, finalmente, né, o que a gente precisa, que é saber se esse conjunto de atividades, de ações que serão possíveis serem promovidas ao longo desse segundo semestre, né, de 2020, e eu acredito, né, que a gente vai, o pós-pandemia, também com a inserção gradativa das aulas presenciais. Então, a gente ainda vai trabalhar mediado por tecnologia durante um certo tempo, e a gente precisa aperfeiçoar, desenvolver nossas habilidades, contar com esse formato colaborativo que a gente tem conseguido implantar, né? Um vai aprendendo com o outro, um vai desenvolvendo uma determinada ferramenta e vai repassando em forma de tutorial, de cursos, né? Então, observem o funcionamento da UFCG Virtual, que nós estaremos ofertando para vocês outras possibilidades de capacitação dentro dessa infraestrutura tecnológica que a gente está propondo para o ensino remoto, né, durante o período de pandemia.
É isso, Bem, Janaína. eu acredito que essas seriam as perguntas gerais, né? Lembrando que na nossa primeira live nós falamos sobre o ensino remoto, né? Sobre o ensino à distância. Hoje nós falamos especificamente sobre as potencialidades, né, que a UFCG Virtual tem com relação a essas ferramentas oficiais da UFCG para apoio do ensino presencial, assim como do ensino remoto, né? Ok. Eu gostaria de agradecer a todos. Lembrando, assim, que essa sequência de lives, ela não encerrou, né? Nós vamos responder as outras duas perguntas, as sugestões de curso, né, de docentes e discentes. Foi formada uma comissão e vamos trabalhar e informar vocês onde serão realizadas, né? Se vai ser no YouTube, ou se vai ser em outra plataforma. Nós avisaremos a vocês e vamos com todo o carinho do mundo, com todo o respeito a todos aqueles que responderam à enquete e também com toda a comunidade. Estamos aqui de braços abertos para contribuir com todos vocês. Edjane, alguma colocação? Final? Eu quero agradecer, né, a todos vocês que participaram hoje desse nosso segundo encontro, o FCG Virtual Responde, né? Dizer que é uma satisfação muito grande poder trabalhar com vocês, a equipe aqui da SEAD, que está presente também, participando, colocando, né, suas questões. Agradecer a participação da equipe da CGG, né, da Coordenação Geral de Graduação, que está aqui, eu vi os nomezinhos aparecendo aqui, e fiquei muito contente, porque a gente está construindo, a gente parte dessa ideia de construir coletivamente esse processo, né, se capacitando e se autocapacitando, a gente fica buscando conhecimento para tentar sistematizar. Então, a equipe que presta assessoria, né, técnica educacional da UFCG, CGG PRE, está aqui presente, então eu quero muito reconhecer que é uma equipe muito boa e que está sempre buscando se capacitar e informação para responder à instituição a contento, né, e com a devida competência que exige a função que eles exercem, né? Todos os professores tem muitos professores aqui do grupo Forgrade, né, que também estão aqui fazendo parte, né, desse momento de conversa, quer dizer, demonstra claramente o respeito pela UFCG Virtual, pelo que a gente está fazendo, né, então eu fico muito feliz e motivada, né, para ir mais à frente, né, Janaína, você que hoje é membro também da SEAD, né, a gente se sente mais motivada para buscar se aperfeiçoar mais, para responder como a instituição merece, né, pelo respeito que ela tem conosco também, pelo trabalho que a gente vem ao longo, né, de um certo tempo realizando, né, e a administração que também se faz presente, né, e aqui eu dou meu professor Jardel como um dos membros da administração, que tem um compromisso institucional grande, que participa sempre que a gente promove esses momentos, ele está também conosco, né, e não só no apoio logístico, mas também se inserindo nessas discussões que a gente tem promovido, né. Então, para a gente também, professor Jardel, é importante que a administração se faça presente nesse diálogo, nos apoie também. Nós somos a administração, mas somos também professores intelectuais querendo contribuir, né, com a instituição dentro das nossas limitações, buscando construir coletivamente esse processo. Então, para a gente é muito importante. E eu agradeço a todos e a você, Janaína, viu, que aceitou esse desafio. Eu agradeço também. Estamos aí com as atividades. Também quero agradecer também pela oportunidade. Nós estamos aqui também como alunos, né, Gisele? Eu como aluno do doutorado, viu? Estamos começando as atividades, viu? Do doutorado. Ótimo. Na engenharia de processo. Já tem um professor, viu, Jéssica, que vai dar aula para a gente semana que vem. Eita. Vamos provocar aí, cutucar. Vamos ter atividade. Isso. Gente, queria agradecer a todos. Em breve, junto com a comissão, nós vamos divulgar para vocês as próximas lives, o que a gente vai divulgar em outras plataformas, tá bom? Para atender todos os ensejos de vocês. Então, um abraço a todos, né? E obrigada por esse momento, por essa interação. Vai estar gravado no IGTV e em breve as duas lives vai estar no YouTube também. Ok? Boa noite, Edjane. Boa noite, professores, alunos. Obrigada. Até mais.
Tchau, tchau. Tchau.